Oi, gente, muito bom dia. Eu já postei duas ordens da ajuda no meu Instagram, né? Eu me lancei como proposta de trazer para vocês uma reflexão sobre as ordens da ajuda de Bert Hellig, que é desse livro aqui, ó. Vou mostrar para vocês, é desse livro, O Amor do Espírito. Esse livro é um dos livros mais complexos do Bert Hellig, porque a interpretação filosófica você tem que estar muito concentrada e tem que estar numa sintonia muito grande com o espírito mesmo, com o movimento da alma, para que você possa entender e interpretar, né? Que o Bert Hellig, ele nos deixou uma grande filosofia de vida. E essa filosofia, ela é aplicada dentro dos relacionamentos humanos. E dentro desse relacionamento tem uma coisa que a filosofia do Bert traz, que é fundamental, que é o amor. Então, o Bert Hellig, ele descobriu como o amor funciona dentro das relações humanas. E é por isso que ele traz sempre ordens, traz sempre leis do amor, por exemplo. Ele criou as 3 leis do amor, a lei do pertencer, a lei do dar e receber e a lei da hierarquia. E ele também trouxe para complementar todo esse movimento dessas relações, para que ela flua de forma harmônica, para que as relações possam eu me colocar no meu lugar que eu sou perante aquela pessoa, seja filha, me colocar no lugar de filha, no lugar com a mãe, de filha com o pai, de irmã menor, caçula com os outros irmãos, enquanto terapeuta, de terapeuta perante o paciente. Então essas ordens da ajuda facilita com que a gente possa se relacionar e dar ao outro o que ele precisa, e assim também a nós também. O empoderamento de estarmos no nosso lugar no mundo, no lugar que a gente veio dentro do sistema ou dentro daquele sistema que é formado, porque qualquer grupo que é formado é também formado um movimento sistêmico, mesmo que não seja consanguíneo, mas tem um movimento, o mesmo padrão dos movimentos sistêmicos, né? Tanto é que a constelação ela surge dentro do sistema familiar, mas o padrão que a gente aprende a se relacionar dentro da nossa família é o mesmo padrão que a gente leva para o casamento, para a profissão, para a nossa saúde, para empresas, para todos os locais. Por quê? Porque isso é um comportamento da consciência sistêmica familiar, que depois eu trago aqui para vocês um vídeo falando sobre as 3 consciências de Bert Hellig, que também é muito importante adquirir esse conhecimento, porque a gente abre na nossa visão quântica de pensar a vida. E hoje, se antes de eu falar, eu vou me apresentar. Eu me chamo Elisângela Barbosa, sou consteladora familiar, amo o serviço de estar aqui como consteladora. Eu me sinto guardiã desse amor aqui na Terra. E hoje eu vim falar para vocês a 3ª ordem da ajuda que o Bert Hellig nos traz. Então, vem comigo. Ó, 3ª ordem da ajuda. Qual é a ordem? O ajudante também se coloca como adulto perante um outro adulto que procura ajuda. Então, seja lá quem te procurar para uma ajuda, você tem que se colocar como adulto perante essa pessoa. Um outro adulto, eu estou falando de adulto, não de uma criança, né? Uma criança tem que ser cuidada, protegida, zelada, tá? E diante da criança, o adulto é adulto, não pode ser criança, ele é adulto. Mas aqui fala, se coloca como adulto perante outro adulto. E qual é a desordem? Se a gente não se colocar como adulto perante o outro adulto. Essa é uma ordem. Eu vou dar exemplo para vocês poderem entender melhor. Qual é a desordem? A desordem ocorre quando o ajudante permite que o cliente ou parente que faça reivindicações a ele como uma criança faz a seus pais. Ou seja, quando alguém nos procura para uma ajuda, eu vou falar de 2 movimentos. Um movimento é quando você é terapeuta. Então, se um paciente te procura para uma ajuda e você sente dor da história dele, ai, tadinho,
sofreu isso, né? Foi abusado, a mãe abandonou. Então, se você sente dor dessa história, você está se colocando como criança perante essa pessoa, que também se coloca como criança porque não traz uma ressignificação para a própria história dela de vida. Às vezes as pessoas têm destinos totalmente difíceis, né? E é preciso, para a cura chegar, compreender e assumir esse destino, é um destino espiritual da minha evolução. Então, se o paciente se coloca como criança e o terapeuta vai também se colocar como criança, onde é que vai entrar a desordem? O seu cliente, que muitas vezes, quando o cliente ele gira em torno de uma dor e que ele não quer ressignificar essa dor, ele vai ser vítima. Então, o que é que esse cliente vai fazer com você? Ele vai reivindicar de você o que ele quer reivindicar dos pais. Então, nesse momento vai haver uma desordem. Você não vai conseguir manter um processo de cura com o teu paciente para que ele chegue no nível de cura que transcenda a dor dele. Quando se trata de uma pessoa do sistema, vamos supor, a sua mãe, ela fica lá sempre como, ai filha, faz isso pra mim, eu não sei mexer no celular, né? Hoje em dia tem muito isso, né? As mães não sabem mexer nessas coisas tecnológicas. Eu não sei mexer no celular, eu não sei ir sozinha no banco, não sei fazer nada. Então fica sempre se colocando como uma criança. E o filho olha para isso e também vai se colocar, né? Vai tentar se colocar um pouco maior como adulto para fazer. Mas dentro desse processo aí, o filho ele precisa olhar para essa mãe e ir dando empoderamento a ela para que ela consiga fazer o mínimo só, para que ela possa ter o local dela de ser grande. Você é a mãe, eu sou o filho. Não é que o filho não pode ensinar uma tecnologia a uma mãe, não pode levar a mãe para um movimento de um banco, de fazer coisas e outras coisas que a mãe muitas vezes, ou o pai, né, gente, exige dos filhos. Mas nesse caso, a desordem é quando o filho olha para aquela mãe e vê que ela se sente uma criancinha inocente. E a partir desse movimento, a alma dele automaticamente, gente, isso é automaticamente mesmo por conta de uma das leis de Gilbert Helling, que é a lei do pertencer, do dar e receber, desculpa. Todo filho recebe da mãe e do pai a vida. Então cria-se dentro da alma uma pressão imensa de ter que devolver algo muito grande porque recebeu algo grande, que é a vida. Então se a mãe se coloca como pequenininha ou o pai se coloca como um coitadinho, o filho também vai se colocar em muitos momentos também como criança perante tudo isso. Ora ele vai querer ser o adulto que ajuda a mãe e ora ele vai estar sufocado de ser esse adulto e vai querer se colocar como criança. Então vai ficar um jogo nessa relação mãe e filho, pai e filhos, né? E essa desordem vai gerar emaranhamentos. Essas desordens vai gerar que o filho no futuro diga, eu não fui mais por conta da minha mãe, por conta do meu pai. E isso é dito verbalmente, Elisângela? Algumas pessoas sim, outras não. Outras fazem isso de forma inconsciente. E como é que o filho faz isso de forma inconsciente? É uma palavra até difícil de dizer. O filho se vinga da mãe ou do pai quando a alma percebe que ele parou a vida dele para poder cuidar da criança que a mãe é ou da criança que o pai é. Aí, aonde é que ele vai se vingar? Ele não se casa, ele não consegue a profissão dele, ele não consegue ter dinheiro, ele tem doenças, ele vai arranjar um monte de coisas, de situações, de relações, para que chegue até ele. Para quê? Para ele voltar a ser a criança e o filho e a mãe dizer, bom, meu filho está muito doente, eu agora vou ter que crescer e cuidar dele. Então são movimentos, gente,
totalmente inconsciente e oculto. É isso que o Bert descobriu, que as relações, elas não são só essas relações que eu estou falando aqui para vocês verbalmente, mas as relações, existe uma gama de relações no oculto. E esse oculto, ele destrói muito mais as relações do que o verbal. Porque se alguém chega para você e diz assim, fulano, eu detesto você. Você vai tomar aquela palavra e você vai criar uma força para se defender. Mas se alguém passa por você e lhe conhece, às vezes é a esposa de um sobrinho, de uma sobrinha, de um irmão, de uma irmã, e na frente fica tudo aquela amizade. E por trás, quando não está na frente do teu parente, por trás passa por você e diz assim, oi. Então esse oculto, ele destrói mais do que o verbal, né? Porque ele está no não dito. Ele está na coisa que é superficial. Não é todo mundo que vai conseguir captar essa mensagem que é dita de forma sutil e perigosa. Certo, gente? Então, depois eu trago para vocês a quarta ordem da ajuda para que a gente possa entender muito mais esse movimento das relações humanas, trazendo para dentro dessas relações o amor. Porque só o amor cura. Só o amor cura. Somente ele, nada mais. Um grande abraço e até breve.